Boa noite. O Band Entrevista recebe hoje um dos mais valorosos conglomerados empresariais da região norte, o Grupo Simões, que atua em 3 segmentos: bebidas, gás carbônico e veículos. E para falar dessa trajetória de sucesso ao longo de 75 anos, o nosso convidado especial é Aristarco Neto, o presidente do Grupo Simões. Olha só que honra minha. Não precisa levantar, mas já levantou, tudo bem? Bem-vindo, Aristarco. Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Quanta honra ter você aqui. Honra é nossa de estar aqui. Boa noite a todos, a teus telespectadores, ao pessoal todo da Band. É um prazer aqui estar com você. Boa noite, Coca-Cola. Boa noite. Aristarco, você está no grupo há 30 anos, né? Não faz parte da geração sucessora. Entrou na direção por mérito próprio. Parabéns, né? Muito obrigado. É formada em Direito, atuava em uma outra área antes de ser convidado para entrar no sistema Coca-Cola. Como foi esse desafio? Na época foi um desafio muito grande, porque eu vinha de uma multinacional, né? E comecei a trabalhar num grupo. É bastante desafiador, a gente tinha um desafio grande pela frente, muito trabalho, e eu tive a oportunidade de montar uma equipe, né? O grupo acreditou em mim e me deu toda a possibilidade de desenvolver. Eu entrei no grupo como gerente de recursos humanos, para você entender. Depois de alguns anos eu virei coordenador administrativo, depois eu virei diretor administrativo, depois eu virei superintendente do grupo de bebidas, depois eu virei presidente executivo de todas as empresas do Grupo Simões, que é o cargo que até hoje eu atuo. Imaginava algum dia ser o presidente do grupo? É uma responsabilidade tanto, né? Não, eu não tinha no radar ser o presidente do grupo. O que sempre me atraiu no grupo foram os desafios que iam surgindo ao longo dos anos, né? Eu sempre digo que no grupo, a cada ano, fazemos um MBA, porque tem um desafio novo, é um ano, como nós somos um grupo regional, nós não temos multinacional no exterior, né? Nem, se eu tiver um erro aqui, eu tenho que resolver aqui. Então, sempre foi muito, muito desafiante o grupo. Agora, o Grupo Simões, ele começou com o seu Antônio Simões, aos 19 anos, uma sorveteria. Isso. Como todo grande negócio, começa pequeno, né? E depois ele conheceu o seu Petrônio Pinheiro e Osmar Pacífico. E aí foi quando nasceu a sociedade vitoriosa, porque realmente eles fizeram a diferença, esse trio de amigos. Eu queria que você falasse um pouco desses negócios que foram muito vantajosos a partir da amizade dos 3. Eu digo que eles formavam um trio dinâmico, né? Porque a sociedade era uma sociedade deles muito sólida e que eles conseguiram transferir isso para a segunda geração, né? Hoje a sociedade tem Renato, tem Petrônio, que são os herdeiros de seu Simões e de seu Petrônio, num alinhamento muito grande. Isso facilitou muito. E isso só foi possível graças a essa consistência de sociedade que eles tinham, esse respeito que se tinha pela sociedade, né? É interessante lembrar que eles, ainda vivos, eles constituíram essa primeira diretoria do Grupo Simões. Eles se afastaram. Quando eu virei diretor, o seu Simões, o seu Petrônio e o seu Pacífico foram para o Conselho de Administração. O Renato de Paula Simões, ele assumiu a presidência do grupo e nós fomos eleitos diretores. Então, dali, eles ficaram nos coordenando no Conselho de Administração, nos ensinando, né, a como conduzir os negócios. Eu sempre digo que eu tive eu fui muito privilegiado na vida por ter participado das reuniões em que constava seu Simões, seu Petrônio, seu Pacífico e o próprio Renato. Então, eu era um menino, né? Ouvia aquelas discussões e eu pensava, poxa, o dia que eu tiver que tomar uma decisão, eu tenho que lembrar de como eles tomaram hoje, né? Como é que o seu Simões se relacionava com a sociedade, com os órgãos públicos, né? Com os franqueadores, com os clientes. Então, foram anos de aprendizado. Teve a oportunidade de trabalhar com um grande líder, né? Isso, e aprendendo a cada reunião, né? Eu dizia que a cada reunião ali eu saía mais rico, porque eles tinham uma visão empresarial muito sólida, né? Muito consistente, de muito respeito nas relações que eles tinham. Então, isso deu, ao longo de todos os anos, essa consistência que o grupo tem, né? Um dos maiores desafios que nós tivemos quando eles 3 nos faltaram
foi escrever o nosso jeito de ser. O que era isso? Era traduzir no papel a forma como eles gostariam de ver a empresa conduzida. Como é que eles conduziam até ali? Quais eram os valores, no que eles acreditavam, né? Naquela força que eles tinham de que o trabalho vence, né? Nada resiste ao trabalho, era um lema deles muito forte, né? Da integridade, da seriedade com os empregados, né? Da seriedade com os clientes, a consistência de fazer os negócios, respeitando sempre quem estava comprando ou quem estava vendendo. Então, nós escrevemos tudo isso, transformamos isso num DNA da cultura organizacional do grupo, que até hoje existe. Até hoje existe. Eu me lembro que quando eu tive que apresentar isso à família, num auditório, foi um dos momentos assim, muito bonitos da minha carreira, que quando nós acabamos de apresentar, a dona Valderez olhou para mim e disse, era assim que meu marido pensava. Ah, que bom. Então, foi muito legal a gente ter conseguido colocar esse DNA, porque de geração para geração, às vezes esses valores se perdem nas empresas familiares. Com certeza. E o grupo tem a felicidade de ter isso perpetuado e atualmente, né, pela segunda geração e, se Deus quiser, pela terceira que já se forma dentro do grupo. Com certeza. O senhor Antônio Simões tinha a sorveteria moderna com Petrônio... Não. O senhor Simões tinha a sorveteria, cresceu, virou uma padaria, fez a Papaguara. Isso. Quando ele fez a primeira fábrica, ele chamou o seu Petrônio. O seu Petrônio entrou um pouco antes, na verdade, mas os dois já constituíram a Refrigerante da Amazônia, os dois juntos. Uhum. O seu Pacífico, na época, era um consultor deles. Quando, em 76, os dois decidiram comprar a Compar, que é a Companhia Paraense de Refrigerantes, entra na sociedade o seu Pacífico, que aí se perpetua. E foi a partir daí que pensaram também na fábrica de gás carbônico? Eles, na verdade, eles tiveram um pensamento de dominar a Amazônia. Você imagina a dificuldade que era montar a fábrica em Macapá, em Boa Vista, no Acre, em Santarém, em Marabá, em Porto Velho, em Cacoal. Eles tiveram isso muito forte, eles tiveram a visão que eles precisavam ser dominadores na área de refrigerante no norte. Com isso, conquistaram 42% do território nacional. Pois hoje a Grupo Simões ocupa 42% do território nacional, ali só nesse bolsão da região norte. Uma vitória muito grande, importante. O nosso ingresso na área de gás é um negócio bastante interessante. Na verdade, esse projeto ele foi muito incentivado pelo Grupo Simões para uma grande empresa multinacional. Quando fim do projeto, eles praticamente desistiram do projeto. Aí o seu Simões, seu Petrônio, seu Pacífico decidiram, nós vamos fazer esse projeto. Porque nós trazíamos gás do Pará, em cilindros. Não existia fábrica de gás carbônico. E aí fizemos a primeira fábrica, fizemos a segunda fábrica, fizemos a terceira fábrica. Hoje nós somos líderes em distribuição de gás carbônico. E hoje nós não estamos só nas nossas fábricas. Nós temos grandes clientes. Nós temos grandes clientes no distrito industrial. Se essa fábrica do gás carbônico é uma matéria-prima essencial para a fabricação do refrigerante. E se isso é usado, é um negócio independente ou pode ser vendido ou distribuído para outras engarrafadoras? Nós distribuímos, não só para outras engarrafadoras, mas como também para outras fábricas. Nós temos clientes no distrito, né? A Motor Honda é nosso cliente. É com muito orgulho que nós temos os nossos produtos homologados por uma empresa, por exemplo, como a Motor Honda. Agora, nós estamos falando de um grupo que está no mercado há 75 anos. E você fala conquistar a Amazônia. E nós sabemos também dos entraves logísticos e que não são poucos, são muitos. Como foi superar esse enorme, gigante desafio? Júnior, não é como foi, é como é. Como é, porque cada dia é um leão, né? Não, porque eu digo que a distância digital, lógica, ela diminuiu muito, né? Se você imaginar, eu sou da época que surgiu o primeiro fax, né? Era olha, tem um fax, o cara botou um documento lá, apareceu aqui. Mas, na verdade, a distância física não diminuiu, os moldais da nossa região não diminuíram. Então, nós continuamos tendo que regular
os estoques de acordo com a enchente do rio, quando o rio vaza, como é que funciona o rodo fluvial. Você imagina o quanto impacto nós tivemos que administrar na greve dos caminhoneiros. Eu porque imagino. você traz um açúcar do sul do país ou você traz um açúcar do nordeste do país, é diferente. Eu coloco em Belém, em 4, 5 dias eu tenho o produto lá, não é a mesma realidade. Então, eu tenho muito mais estoque em Manaus, em Belém, e todos os nossos produtos. Eu não estou falando só de refrigerante, não. Você imagina as concessionárias, se eu não tenho veículo para vender, eu não tenho o que comercializar. Então, eu tenho que ter um estoque diferenciado, um estoque adequado à região, né, bem complexo. Não é, o portfólio de produtos que vocês não apenas distribuem, mas engarrafam também. Vocês são engarrafadores, né? É enorme. Carro-chefe com as principais. Não, vamos falar de bebidas, né? De bebidas, nós literalmente não nos consideramos só uma fábrica de refrigerantes. Nós somos uma empresa de bebidas, né? Então, pouca gente sabe, mas nós hoje somos um dos acionistas e distribuidor em toda a região norte dos sucos Del Valle. Né? Nós tivemos que aprender a vender sucos ao longo dessa história. Depois nós tivemos que aprender, a nossa última aquisição foi a DES. Né? A DES hoje é distribuído por nós, é um produto que também tivemos que aprender, que é oriundo de soja, é toda uma tratativa diferente. Né? Depois nós tivemos Mate Leão. Né? Nós temos agora um início numa empresa de laticínios que, se você já viu nos supermercados, Lac Free, esses produtos Lac Free da Campo Verde são nossos. Olha só. São nossos. Quer dizer, nós estamos com produtos tipo Whey Protein, são produtos nossos. Então, nós somos uma empresa de líquidos para a vida toda dos consumidores. É bom porque está adequado aos novos hábitos, inclusive... São novos, são novas situações. Né? Novas situações. Né? Se você olhar aí a nossa parceria com Heineken, nós tivemos que aprender, alguns anos atrás, a vender cerveja. Nós só vendíamos refrigerantes. Então, nós não tínhamos, por exemplo, rota noturna, nós só trabalhávamos de dia. Então, nós tivemos que aprender a fazer isso. Então, esses desafios que vêm ao longo dos anos, que são muito interessantes. Eu olho para frente e digo assim, poxa, nós vamos ter que aprender a trabalhar frigorificados, porque a Verde Campo tem os iogurtes, né, todos são frigorificados, e nós vamos ter que, em algum momento, ao longo desses anos, nos adequarmos a isso. Então, é a realidade dos negócios que vão mudando ao longo do tempo, né? Se você está há 30 anos no grupo vendendo Coca-Cola, é fato. Mas naquela época nós vendíamos Coca-Cola litro e Coca-Cola KS. Hoje eu tenho 100 números de embalagem. Eu tenho embalagem de vidro, eu tenho embalagem de lata, eu tenho embalagem de PET, eu tenho embalagem de RefPET, né? Que é um PET que retorna, quer dizer, nossa preocupação com o meio ambiente e não ainda tem não essa colocar. Questão, né? O tempo todo nós estamos nos atualizando, né? Nos adequando aos desafios futuros. A gente tem no grupo sempre planos quinquenais, né? Há algum tempo atrás nós fizemos a visão 2020, agora a gente está fazendo a visão 2025. Né? Como é que vai estar esse país em 2025 e nos prepararmos para esses desafios. Para esse momento, né? Mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não sai daí que o bate-papo continua. E voltamos com o nosso convidado especial, Aristarco Neto, presidente do Grupo Simões. Aristarco, você comentou comigo na nossa conversa prévia que a governança corporativa do grupo é muito forte. Como é que funciona? A nossa governança, como é que funciona a estrutura hoje do grupo? O grupo tem um conselho de administração. Nesse conselho de administração tem 4 sócios e 3 conselheiros externos independentes. Né? Esses conselheiros auxiliam os sócios. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um colega que é o Antonino, que conhece tudo de refrigerante, foi um dos sujeitos que mais me ensinou sobre refrigerante. É interessante isso porque eu entrei no grupo, eu era par do Antonino, depois eu virei chefe do Antonino e hoje o Antonino é meu chefe. Né? E ele é um dos conselheiros do grupo. Tem o Marcelo William, que é um ex-vice-presidente da Unilever, um sujeito de extrema competência.
o Renato como presidente do Conselho de Administração, o Antônio e o Petrônio. Eu me reporto a este conselho de média em 6 reuniões por ano, eu tenho que prestar conta do andamento das atividades dentro do grupo. Qual foi o resultado, como é que está o nosso caixa, por que eu quero investir, qual é a estratégia que eu tenho para o grupo. E isso, anualmente, eles me aprovam o que a gente chama de business plan. É um plano de negócios durante o ano. Eu digo, olha, nós vamos fazer isso, atingir esses resultados, assim, 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 e aí eles me monitoram. Paralelo a isso, o grupo tem um comitê familiar, que é um conselho de família, que é comandado pela Vanessa Simões e a Ieda Pinheiro, que coordena as famílias. A preparação, o treinamento, o desenvolvimento da terceira geração é coordenada para a sucessão, é coordenada por eles. Eu aqui dentro do grupo, eu tenho 6 diretores. Eu tenho um diretor de veículos, um colega que comanda a divisão de veículos, as concessionárias. Eu tenho um colega de novos negócios que reside em São Paulo. Eu tenho uma diretora de DHO, que no nosso caso são pessoas, é a preocupação com pessoas, que é um tema forte. E aí o pessoal da indústria, um diretor industrial, um diretor que a gente chama de diretor de supply chain. Nós temos um diretor de comercial e trade marketing e um outro diretor comercial que fica no Pará. Então, nossas estruturas são todas nesse nível. Já a divisão de gases é coordenada por um outro colega que comanda gases. E esses se reportam a mim, que eu me reporto ao Conselho de Administração. Isso tudo tem um processo muito forte de auditoria. Por exemplo, o grupo é um grupo familiar, mas há muitos anos ele é auditado, por exemplo, pela Ernst Young. Então, nós temos todas as exigências, relativas a uma multinacional, por exemplo. Toda adequação, o que a gente chama dentro das empresas hoje de legal compliance, tudo isso eu tenho que prestar conta. Imagino que a profissionalização dentro do grupo é algo também considerado importante, Para esse preparo todo. Não, sem dúvida. Hoje, a capacitação dos nossos... primeiro time, que a gente chama, do Senior Leader Team, que é os diretores e a primeira gerência, ela realmente é toda profissionalizada, é muito exigida dessa turma, uma preparação. Por quê? Porque o alinhamento com toda essa governança, ele é muito forte, e a gente tem que fazer valer todos os valores do grupo, quer seja em Ji-Paraná, quer seja em Macapá, a regra da companhia é a mesma. Então, nós temos que respeitar o meio ambiente, tanto em Ji-Paraná quanto em Macapá. Nós temos que respeitar as pessoas, tanto em Ji-Paraná como em Macapá. Então, é de norte a sul da nossa operação, isso tem que estar dentro de um padrão, de uma regulamentação toda. Então, por isso que nós temos, por exemplo, nosso treinamento hoje no grupo é todo e-learning. O funcionário de Manaus, o nosso vendedor de Manaus, por exemplo, ele tem o mesmo treinamento que tem o cara que está em Ji-Paraná, que tem outro colaborador que está no Acre, e é tudo por internet. O sujeito vai para uma sala de treinamento, abre, tem lá um que a gente chama TOI, que é o treinamento operacional específico, e ele se habilita no que nós chamamos de currículo básico para a função. O Renato Simões, há muitos anos atrás, nos desafiou a ter um programa de treinamento que não permitisse que nenhum funcionário fosse à rua ou tivesse algum contato com o cliente que não tivesse devidamente treinado. Isso é fundamental. E isso nós, da mesma forma nas concessionárias, da mesma forma nas empresas de gás, nós não contratamos alguém e colocamos para trabalhar, de jeito nenhum. Isso ali tem um investimento de 25, 30 dias de capacitação, que na nossa opinião também é muito concentrado, e ao longo de todo o período dele conosco, nós temos um treinamento, o pessoal não gosta que eu fale que é reciclar, que reciclar pessoas não se recicla, mas que se retreina as pessoas, e as prepara para o futuro.
né? Porque eu vejo assim, não existe faculdade de te ensinar a trabalhar. Eu me orgulho muito do grupo ser uma grande escola. Quando eu encontro... É com a mão na massa que aprende, né? Não, mas tem que ter um conhecimento... É porque as pessoas aprendem quando teórico. entram, eles vivenciam a prática e os valores. Eu acho muito bacana quando eu encontro na rua um lojista que trabalhou conosco, um promotor público que foi nosso estagiário, um juiz que foi nosso estagiário, entendeu? E diz assim, poxa, está com saudade eu tenho daquele tempo, aprendi muito lá, né? Aprendeu muito. Outro dia eu entrei num supermercado na periferia e era de uma ex-funcionária nossa, né? Eu fui embarcar outro dia no aeroporto e aí a senhora me procurou, talvez o senhor não recorde, eu trabalhei com o senhor, essa loja aqui é minha, eu constituí, olha, estou colocando em prática tudo que eu aprendi lá. Bom. Então, isso é muito bacana. Gratificante. Agora, você falou a palavra ainda há pouco, concentrado, e me ocorreu que o segmento de concentrado está no Polo Industrial de Manaus desde 1990. Tá. E contribui, aliás, é uma das maiores participações no cenário econômico do Estado. Sim. Né? Recentemente teve polêmica em relação à questão da suspensão em relação aos incentivos. Isso não afetaria não só o grupo de vocês, mas são muitas empresas que trabalham com concentrados. Sim. Como é que você avalia essa questão? Seria bastante prejudicial para todo mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que depois da Constituição nós tiramos um grande peso de cima da Zona Franca, que era ter a segurança constitucional da Zona Franca de Manaus, que hoje nós temos, né? Conseguimos conquistar isso ao longo do tempo. Mas, na trajetória, e como todo empreendimento de sucesso, a Zona Franca enfrentou sempre obstáculos, né? Agora, especificamente, nós temos o problema dos créditos dos concentrados. Isso é um problema da Recofarma ou é um problema da indústria de concentrado? Para mim, o problema é um pouco maior, é um problema da Zona Franca como um todo. É preciso que se entenda, né? Eu sempre me preocupei muito com o distrito, não só quando toca nas coisas do grupo, mas quando toca no distrito. Por quê? Se você observar, quem é que compra nossos automóveis? Alguns são trabalhadores do distrito. Se essas pessoas perderem o emprego, eu não vou ter para vender. Todos os setores, Todos não é os só setores. o segmento de bebidas, não todo vai mundo vender, é prejudicado. O médico não vai atender, o dentista não vai atender. Então, eu digo que a defesa da Zona Franca, e esse sempre alerta que a gente tem que ter em torno dela, não é só um problema de autoridades ou de político, mas é um problema da sociedade civil como toda. Como um todo. Plenamente. Né? Porque esse projeto permitiu que nós mantivéssemos a nossa floresta em pé. Né? Eu sou amazonense, né? Eu quero ver esse negócio funcionando, porque eu tenho neto. Eu quero que meu neto more por aqui, eu pretendo morar por aqui, eu não pretendo sair da cidade, entendeu? Eu tenho laços aqui. Então, eu vejo que a manutenção dos direitos adquiridos da Zona Franca, nós todos temos que nos mobilizar mesmo. Nós não podemos delegar isso à autoridade B, ao político C, Não. A sociedade como um todo tem que cobrar de todas as autoridades a mobilização para que a gente assegure esse direito que é nosso. Muito bem, gostei da posição. Agora vamos falar de veículos. Vocês representam a Fiat e a Honda. É uma curiosidade. O aumento de motoristas de aplicativos, de alguma forma, contribuiu para o incremento das vendas de carros? Não isso. Eu digo que quando nós tivemos um boom no passado, uma economia que crescia pujante, né? A ascensão da classe C, uma melhora da classe B muito forte. Isso levou, sim, ao crescimento da base de veículos em Manaus. Foi muito bom, foi um período muito bom. Estamos enfrentando uma crise que, ao meu ver, nós estamos saindo. Nós estamos num viés já de recuperação, vai ser uma recuperação lenta, porque a crise foi muito profunda,
Mas continua. Manaus teve uma depressão muito grande no volume de veículos e agora vem recuperando, né? Porque há um ciclo, o automóvel tem um ciclo. A pessoa compra 2, 3 anos, troca, 2, 3 anos, troca. Com a crise alongou um pouquinho, passa a trocar com 5 anos, mas vai sim sendo vai continuar sendo um negócio muito competitivo, né? O Brasil, quando nós entramos nisso, pode parecer que foi ontem, mas nós estamos aí já com 20 e poucos anos, 28, se não me engano. Não, 28 não, é um pouco menos. Da Murano, né? E nós tínhamos 4 montadoras. A Murano era Ford, né? Não, a Murano era Fiat, sempre foi Fiat. A Murano é Fiat, a Montana que era Ford, tá certo. Nós tínhamos 4 grandes montadoras no Brasil, né? Que era a Volkswagen, a Fiat, a Ford e a GM. Hoje nós temos 22 montadoras no Brasil. Nós temos inúmeros dealers no Brasil, né? Você olha Manaus, o número de revendas lá atrás era coisa de 8, 9. Outro dia nós fizemos um levantamento, era coisa de 22, 23. Que ótimo, maiores então. ou menores, mas é uma competitividade grande. E a perspectiva para 2019? Macroeconômico, eu acho que não tem grande movimentação, não. Eu acho que nós continuamos tendo os problemas que está todo mundo ouvindo, né? A previdência privada é um problema, sim, na minha forma de ver, tem que ser resolvido, né? Há uma expectativa geral no mercado de que melhore, que as coisas melhorem. Eu acredito que vai ser um ano melhor do que foi 18, mas ainda não visualizo um ano espetacular, não. Eu acho que é um ano de ainda continuarmos trabalhando duro, muito duro, com calma, um dia após o outro, e avaliando, né? Hoje pela manhã a gente estava discutindo o que a gente chama internamente de hedge, né? Que é quanto vai valer o dólar no futuro. Porque 22% de tudo que nós temos de insumos são dolarizados. Então, esse é um impacto muito grande no nosso negócio e nós precisamos até avaliar. Então, tem analistas que dizem, não, se passar a Previdência, se passar as reformas, o dólar vai cair bastante, chega aí a uns 3,35. Hoje não é a realidade que a gente enfrenta. Tá ótimo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito prazeroso essa conversa, um grande aprendizado. Ficamos muito gratos de ter a participação do presidente do Grupo Simões na nossa bancada. Desejamos sucesso, a Band deseja sucesso ao grupo e que vocês continuem, além dos 75, passe os 100 anos aí, consolidados, né? E gerando emprego e renda não apenas para o Estado, mas para a região como um todo. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite, né? Espero que, como eu te falei, eu acho que a tua audiência vai cair. Eu espero que não caia. Mas com certeza vamos trabalhar e eu confio muito na consistência do trabalho que o grupo tem. Nós vamos fazer uns 150 anos. Oxalá. Oxalá. Tá bom? Obrigada, muito obrigado. Boa noite aí Obrigada. a todos. Obrigada a você que também nos acompanhou aqui no Band Entrevista. No próximo sábado estaremos de volta com mais um convidado especial. E se você quiser participar aqui da bancada junto comigo, mande um e-mail bandentrevista@com.br. Bom, até lá.